Fala pessoal, tranquilo? Show de bola? Então, eu sou o Edson, o seu professor de Sociologia, e hoje eu tô aqui pra gente trabalhar um conteúdo novo da Sociologia. Galera, vamos falar de estratificação social. Vocês sabem o que é isso? Vamos fazer o seguinte? Vem comigo, acompanha essa aula maneira, que acho que ao final vai dar tudo certo, vocês vão ficar craques entendendo sobre estratificação social. Bora, galera! Então, pessoal, como já dito, eu sou o Edson, sou professor de Sociologia e vamos trabalhar aqui hoje com estratificação social, tá bom? Vamos falar sobre esse conceito e para isso eu já trouxe aqui na capa a clássica ilustração da Sociedade Francesa Pré-Revolucionária do século XVIII, né? Em que você tem aqui as três figuras representando as três camadas sociais, os três estamentos daquela sociedade. O terceiro estado, representado pelo trabalhador aqui com suas vestes em farrapos, com a foice representando o trabalho. Aqui você tem a figura clerical, representada aqui pelo crucifixo, representando o primeiro estado, a igreja. E aqui a nobreza, né? Essa figura representando a nobreza guerreira com sua espada e todo o seu luxo. Você percebe que o terceiro estado sustenta os outros dois, o segundo e o primeiro estado, né? Então aqui você já vê uma divisão social, uma sociedade de estamentos, que é um modelo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Beleza? Então vamos lá. Mas o que é isso, não é? O que é essa estratificação? Olha aí, ó. A estratificação social indica a existência de diferenças, de desigualdades entre as pessoas de uma determinada sociedade. Ela indica a existência de grupos de pessoas que ocupam posições diferenciadas na mesma sociedade. São três os principais tipos de estratificação social. A gente pode ter a econômica, a política ou a social, cultural, enfim, né? Primeira, a econômica, ela é baseada na posse de bens materiais e imateriais, tá bom? Fazendo com que hajam pessoas ricas, pobres e em situação intermediária, né? Hoje em dia a gente consegue dizer até que, na verdade, em situações extremas, né? Muito abaixo dos níveis de pobreza, tá bom? Essa estratificação geralmente se dá pela riqueza, né? Pelo dinheiro, pelo poder econômico de cada pessoa. Ou seja, você tem gente rica e você tem gente pobre, gente com posses, gente sem posses. Esse poder aquisitivo, ele distancia essas pessoas, ele diferencia essas pessoas. Claro que nós temos outras camadas intermediárias, pessoas que têm um pouco de posse, né? Pessoas que têm muitas posses, muito além do que se considera riqueza. Ou seja, a gente tem uma diversidade grande dessas camadas hoje na sociedade capitalista. Só que essas camadas continuam, de qualquer modo, diferenciando quem é rico de quem é pobre. Ou seja, diferenciando as pessoas através das posses, dos bens econômicos, tá bom? Temos a estratificação política baseada na situação de mandos da sociedade. Grupos de poder e grupos que não têm poder político, tá bom? Só que essa estratificação política está muito linkada, né? Está muito ligada à econômica também. Porque você pode ter, de certo modo, pessoas que têm um grande poder econômico, mas não têm um poder político naquela sociedade. Como exemplo de artistas, né? Hoje nós temos aí muitos artistas que têm um poder aquisitivo muito grande, mas de fato eles não têm um poder político na sociedade, né? Ou, por exemplo, até mesmo os políticos, né? Que têm um poder político, têm um controle político, mas nem sempre, nem todos, na verdade, têm ali um grande poder econômico. Grande maioria, né, do nosso país, por exemplo, nós temos políticos, uma classe política com um poder econômico considerável, não é isso? Mas falta o prestígio. Prestígio social, né, que os artistas, por exemplo, eles têm. Eles têm esse prestígio, têm o poder econômico, mas não têm o poder político,
né? Então, olha essa diferenciação aí que a gente está entendendo, né? E essa questão do prestígio está diretamente ligada à estratificação social e cultural, né? Olha aí, ó, baseada nos diferentes graus de importância atribuídos a cada profissional pela sociedade, né? Por exemplo, em nossa sociedade valorizamos muito mais a profissão de médico do que a profissão de pedreiro. Isso aí é muito importante essa separação, né? Porque muitas vezes quando a gente vai colocar num pé de comparação, a gente bota o pedreiro numa classificação muito inferiorizada à função do médico, por exemplo. Mas vou até melhorar esses exemplos, botar dentro aí do mesmo ambiente, né, profissional, um médico e um enfermeiro, ou um engenheiro e um pedreiro, né? O engenheiro ele costuma ser muito mais valorizado socialmente, é uma função de muito mais prestígio, poder cultural, né, poder econômico, do que um pedreiro, né? Embora o pedreiro seja ali quem de fato faça, um erro de um pedreiro pode danificar toda a estrutura de engenharia. Mas o prestígio social quem tem o engenheiro, não o pedreiro. Do mesmo modo, na área médica, nós temos aí o médico com muito prestígio social e o enfermeiro, que é que faz a parte mais braçal, sem prestígio social. Ou seja, olha o que a gente vê aqui, o lugar que você ocupa, né? O trabalho, a função social que você ocupa, ela também está ligada a essa questão da estratificação econômica, social, né? E também política, tá bom? Um, um médico tem muito mais influência sobre os outros do que sobre a sociedade de maneira geral do que um enfermeiro, um engenheiro do que um pedreiro e por aí vai, tá bom? Vamos avançar aqui, né? Vamos ver algumas formas de estratificação, por exemplo. Nós temos aí as castas, né? É muito comum na sociedade indiana, né? Quando a gente fala de castas, a gente lembra logo da sociedade indiana. Embora oficialmente a sociedade indiana ela já tenha acabado com o sistema de castas, nos costumes ainda daquela sociedade, né, daquela população, ainda prevalece muito o comportamento baseado na sociedade de castas, tá bom? Os estamentos, né, comum aí na Europa Ocidental na Idade Média, né, no período medieval, durante o que a gente chama de feudalismo, né, a sociedade dividida em estamentos é aquela imagem que eu botei na capa, no início, né? Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, divididos aí entre nobreza e clero e o resto da população, né? Em geral, trabalhadores camponeses, trabalhadores urbanos e por aí vai. Então aqui eu tenho aqui umas imagens de estratificação social para a gente ver. Aqui a sociedade feudal, né? La Société Feudale. Aqui nós temos aqui o rei, né? A nobreza, tá ok? Bispos, abades. E aqui, ó, nós temos o quem? Quem está abaixo da pirâmide? Nós temos aqui os servos, artesãos, soldados, tá bom? Aqui nós temos a sociedade de castas da Índia, né? Com as diferentes camadas aqui indianas, que, como eu falei, é um modelo de sociedade que a Índia oficialmente já não pratica, oficialmente, né? Embora os costumes permaneçam, tá bom? E aqui nós temos uma pirâmide aqui falando dessa sociedade capitalista, né, desse modelo de divisão social capitalista comum das sociedades contemporâneas, tá bom? Nós temos aqui as classes altas, né? Aqui, ó, alta burguesia, principais indústrias, comerciantes, banqueiros, né? Classe média, trabalhadores qualificados, profissionais liberais, funcionários, campesinos, com terras pequenas, indústrias pequenas e por aí vai. E a classe mais baixa, as classes mais baixas, né? Você tem o quê? O proletariado industrial, os trabalhadores industriais, né? E você pode incluir também os trabalhadores do comércio aí, não só industriais, tá bom? No comércio você vai botar aí, por exemplo, donos de padarias, donos de pequenas lojas, os donos de pequenos comércios em geral, né? Inclusive trabalhadores informais, vale também incluir aí nessa pirâmide, nessa camada, né? Nós temos aqui também, ó, pequenos
camponeses, né, trabalham aí geralmente nas terras de algum senhor, né, de terras, né, algum proprietário, jornalistas, né, e os marginalizados sociais, geralmente são aqueles que estão na informalidade. Mas enfim, pra gente ver aí, eu trouxe uma outra pirâmide aqui também, pra gente ver que a estratificação social, aqui ó, a divisão de camadas, ela acontece desde a antiguidade. E aí eu trouxe apenas um exemplo de estratificação na antiguidade, tá bom? Que é o exemplo egípcio, né? A estratificação egípcia, que você tinha aqui, ó, nobres, o faraó, né? Soldados, escribas, que eram ali funcionários do governo, comerciantes, os artesãos e os escravos, né? Ou seja, nós temos um modelo de estratificação, de divisão da sociedade aqui, muito baseado na questão política e econômica também, tá bom? Vou avançar aqui. Vamos falar aqui da divisão de classes, olha só. Podemos dividir a sociedade capitalista em dois grupos, segundo sua situação em relação aos elementos da produção: proprietários e não proprietários dos meios de produção. As relações de produção dão origem a duas camadas sociais diferentes. A essas camadas damos os nomes de classes sociais. Classicamente, designamos essas classes sociais como burguesia e proletariado. Ou seja, nós podemos dividir aí em dois grandes grupos, né? Patrões e empregados, né? Isso na sociedade capitalista, numa sociedade atual, tá bom? Importante aí deixar claro essa situação para vocês. Isso no modelo contemporâneo. Aqui eu trago um gráficozinho para a gente entender. Olha só, sociedade humana no Brasil, né? Primeira década do século XXI, aí dos anos 2000, né? Anos aí que vocês todos eram crianças, né? A maioria de vocês alunos eram crianças aí no início dos anos 2000. Vamos lá, aqui ó, no topo nós temos aqui ó, os bilionários, né? A classe acima das classes ricas. Logo em seguida a gente tem aqui os ricos, depois classe média alta, classe média, média baixa, pobre e abaixo da linha da pobreza. Percebamos que aqui estamos dividindo em 4 camadas, né? Camada A, B, C e D. Ou seja, estamos englobando essa galera em 4 grandes camadas. E essas 4 grandes camadas, a gente distingue a partir de um patamar econômico, tá bom? Estritamente econômico aqui, aonde nós temos a classe alta, e a classe alta a gente está pegando aqui, ó, tá bom? Da média alta para cima, aonde nós temos a média, que é a média baixa, e nós temos a base, né? Que a base da pirâmide é isso aqui. Isso aqui representa a base da pirâmide, ou seja, os mais pobres da sociedade. Vamos avançar aqui um pouquinho, trazendo aqui uma reportagem do portal R7, né? Para a gente falar aqui ó, do aumento da renda e melhores oportunidades de trabalho, levaram 32 milhões de brasileiros para a classe média. Está falando de uma mobilidade social no Brasil entre 2002 e 2010, para a gente ver como esses números vão subir, né? O número aqui, ó, a elite, classe A e B, né? Aquelas duas camadas de cima que a gente viu no gráfico anterior, né? Sobe de 13% para 15%, né? Aqui a classe média, e aí engloba aquelas 3 camadas, média alta, média e média baixa, de 44% para 52%, de 2002 para 2010. Os remediados, né, a classe D, que ali a gente pode pegar ali entre a classe média baixa e pobres, a gente tem aqui 12% para 14%, enquanto aí, ó, a única que a gente vai ter um decréscimo é a classe pobre, né? A classe E, que aí é dos pobres para os abaixo da pobreza. De 30% cai para 18,5%. Ou seja, o que a gente percebe? Que de 2002 para 2010 teve o quê? Um crescimento do poder aquisitivo, né? Dessas pessoas. Ou seja, teve uma ascensão social de classe de 2002 para 2010. Isso, claro, graças a uma série de políticas de valorização dos trabalhadores, enfim, de remodelamento econômico, que vai fazer com que esses números se alterem, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, né? As concepções sociológicas sobre a estratificação social. Agora aqui é muito importante que essa
é a parte teórica sobre a questão da estratificação, tá bom? A parte mais teórica. Temos a linha marxista, que olha só, considera a organização das relações de produção a causa da existência das classes. Nesse sentido, as relações econômicas de caráter desigual explicam a existência de grupos diferentes ou estratos diferentes, as classes sociais. Ou seja, para a concepção marxista sobre a estratificação social, nós temos a organização da relação de produção, justificando as diferenças de classe, ou seja, existem classes diferentes porque na relação de produção você tem dois grupos distintos, patrões e empregados, tá bom? E essa relação ela é baseada em interesses diferentes. Essa relação é conflitante e é essa relação que cria a diferença de classes. Ou seja, a concepção marxista ela vê a justificativa para a divisão de classes de um modo econômico, né? De um modo econômico aonde a posse dos bens, né, é que determina essa divisão social. Aqui na funcionalista, nós temos uma visão, olha só, que considera a estratificação uma consequência direta e necessária da divisão do trabalho. Entende assim que os empregos devem ser desigualmente remunerados devido à variação da importância social das diferentes funções na divisão do trabalho. Ou seja, para essa concepção, né, funcionalista, a estratificação ela é uma consequência da divisão do trabalho. Tá bom? Uma consequência direta e necessária. Ou seja, se temos médicos e enfermeiros que desempenham funções diferentes, essas funções diferentes têm importância social diferente. É aquela questão do prestígio que eu falei anteriormente? Pois é, então baseado nisso, devem ter remunerações diferentes. Olha como a questão do prestígio está diretamente ligada à questão econômica também, tá vendo? Se você tem um engenheiro e um pedreiro, esse engenheiro, uma função de mais prestígio, deve ser diferentemente remunerado em relação ao pedreiro. Tá entendendo? Por que essa funcionalista, como que ela está justificando essa divisão de classes? Tá bom? A partir das funções sociais do trabalho, tá bom? Dos grupos sociais. Cada grupo determina uma funcionalidade diferente, por isso uma concepção funcionalista. Vamos avaliar aqui agora a concepção mercadológica. Ela diz pra gente que considera o fenômeno da estratificação social um dos resultados dos mecanismos reguladores do mercado. Assim, as remunerações sociais dependeriam da oferta e da demanda em relação a esta ou aquela função de trabalho. Ou seja, gente, ele está dizendo, é uma visão de mercado, né? Essa visão, essa concepção mercadológica diz pra gente que o mercado, sendo regulado pelo Estado, ele vai definir a estratificação social. Desculpa, sendo regulado pelo Estado não. Sendo regulado pelo próprio mercado, ele vai definir como vai acontecer a estratificação social. Desse modo, a principal ferramenta do mercado é a lei da oferta e da procura, né? Ou seja, existirão funções que serão muito mais demandadas do que outras funções. E aí, nesse sentido, essa demanda vai gerar uma distinção social. Um exemplo disso, podemos pegar mais uma vez os médicos. Os médicos, vamos separar os médicos, por exemplo. Deixa eu pegar uma outra função. Vamos separar os médicos dos advogados, por exemplo. Tá bom? A sociedade ela precisa mais de médico ou de advogado? Médico é mais essencial, não é isso? Então o médico ele vai ter um prestígio diferente. O médico vai ter uma demanda muito maior, certo? E essa demanda muito maior vai gerar uma distinção. Só que o advogado, numa sociedade com desigualdades, o advogado ele também vai ser requisitado. Então também vai ter uma outra demanda. Diferente do médico? Sim, mas vai ter uma alta demanda.
Se eu pegar, por exemplo, a função do engenheiro, há uma alta demanda. Agora, se eu pegar qualquer outra função que não seja uma função de prestígio aqui, vai ter uma demanda menor na sociedade. E tendo uma demanda menor na sociedade, a gente vai ter a necessidade de distinção. Distinção da classe a partir das ferramentas do próprio mercado. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui na mobilidade social. Isso é uma questão que deve ser muito delicadamente analisada, porque não vai acontecer de forma igual nos diferentes mecanismos de estratificação, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Os estudos sobre mobilidade social têm a importante função de ajudar a pensar as vias e possibilidades de troca, ascensão ou rebaixamento que determinado indivíduo ou grupo tem no meio em que estabelece suas relações. No entanto, ao longo da história das sociedades, podemos observar que alguns sistemas de estratificação social não permitem, ou permitem bem pouquinho, que haja mobilidade social. Ou seja, o que está dizendo para vocês? Que não é em todo modelo, não é em todo sistema de estratificação social que há a mobilidade, né? Aqui tem dois exemplos de sistemas que não existiam mobilidade social, ou no caso, uma mobilidade quase insignificante, tão pequenininha que chegava a ser insignificante. Exemplo disso, o feudalismo medieval, né, que a gente falou anteriormente. Durante o feudalismo, a mobilidade social era tão pequena, mas tão pequena, que chegava a ser insignificante. Enquanto na sociedade indiana antiga, a gente tem uma imobilidade social, tá bom? Vou trazer aqui para vocês, olha só. Dois tipos diferentes de mobilidade. Tem a mobilidade vertical e a mobilidade horizontal. Essa mobilidade ela é muito mais comum nas sociedades capitalistas. A sociedade capitalista liberal ela permite uma mobilidade social, tá bom? E pode acontecer nesses dois modelos aqui. Vertical, quando ocorrem transformações na posição do indivíduo que compreendem elevação ou diminuição da hierarquia, ou seja, quando ele pode subir ou descer de camada social, né, enriquecer ou empobrecer. E a mobilidade horizontal, quando por mais que ocorra transformações na posição do indivíduo, não altera a camada social em que o indivíduo já se insere, tá bom? Ele pode, por exemplo, o indivíduo enriqueceu, ganhou mais status, ganhou mais prestígio, mas ele continua pertencendo àquela camada. Ele não mudou de camada. Ele melhorou de vida, mas ele não mudou de camada. Ou o indivíduo faliu, o indivíduo empobreceu, mas mantém o seu prestígio, mantém um poder de influência política e ainda continua na mesma camada social. Então aí nós temos uma mobilidade horizontal. Opa pessoal, a nossa videoaula continua na parte 2. E não esquece, deixa o like aí e se inscreve no canal.